Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 16. O nascimento precipitado de Ismael. A precipitação de Agar. Ismael não quer reconhecer a maternidade de Sarai. Abraão é tipo do coração entre dois senhorios. Romanos 7, 1 a 5, Gálatas 4, 23 a 29. As características da carne. Abrão, o coração dividido entre duas mulheres. Agar, tipo da carne, e Sarai, tipo do espírito humano infrutífero. Romanos 7, 1 a 5, Gálatas 4, 23 a 29. As características da carne. Número 1. A tipologia é esta. Sarai é tipo do espírito humano sem a habitação do Espírito Santo. E Abraão é o tipo do coração não circuncidado. A serva egípcia é Agar, tipo da carne, como Paulo revela em Gálatas. A carne é egípcia, pois é mudança por natureza. Mas também por natureza foi feita para ser serva. E a Bíblia diz que quando os servos governam, desastres acontecem. Assim, o centro da decisão da carne é a mente. E a carne é a unidade entre a alma e o corpo, atuando sem o governo do espírito. A carne tem em seu poder a mente, os seus atributos, a personalidade, os instintos e as leis destes instintos. A carne tem nome, Agar. Número 2. A admoestação à família. Um dos principais problemas do casamento desfeito nasce com a precipitação na forma de uma família, em julgo desigual e na geração de um novo ser, o qual não se pode saber se será herdeiro de uma maldição ou de uma bênção. Descobrimos na Bíblia a razão por que Deus disse veementemente a Abraão: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18, 10. E novamente, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, 14. O tempo da vida é aquele no qual todas as coisas concorrem para o nosso bem. Gênesis 24, 1. É o tempo em que todas as coisas acontecem contemporaneamente. Quando o homem simplesmente faz alguma coisa por seus próprios meios carnais, no âmago de sua alma, considera tudo no seu travesseiro, onde apoia sua cabeça, e teme, porque sabe quando tudo foi feito de maneira ilegal, precipitada, a custo de mentiras e jeitinhos ilegais. Certamente sobre ele pesará o olhar de sua esposa que, no meio de seu testemunho, de cabeça baixa, não aprovará o seu conto de vitória, pois ela saberá que houve farsa, saberá que este não seria o tempo certo da vida. O texto diz, no tempo certo da vida. Que tempo é este? Será que realmente temos um tempo determinado por Deus para receber ou conquistar nossas vitórias? Gênesis capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e o seu nome era Agar, que significa imigração. O espírito, ainda como o de Sarai, sem o corte de sua influência, submetida às decisões da vontade, do intelecto e do sentimento. Foi um grave erro o espírito pensar em ter filhos através da carne. Somente com a circuncisão Deus fechará esta porta maligna.
A conduta dos filhos de Agar será conforme a sua mãe e não conforme a sua madrasta. Gênesis capítulo 16, verso 2. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor Jeová me tem impedido de ter filhos. Rogo-te que tomes a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E obedeceu a Abrão a voz de Sarai. Abraão ainda era Abraão. Toda a potencialidade de Abrão estava depositada no Abrão. Todas as vitórias estão projetadas na forma de como eu vejo uma derrota. Todas as lágrimas contêm a semente da alegria. Abraão está no Abrão. 10 anos é um período de espera. Devemos saber esperar 10 anos. Mas geralmente neles tomamos duras decisões, isto é, tomamos decisões na carne. Se falta pouco em comparação a tudo que já se passou, deve-se esperar. Agar e Abrão gerarão na carne uma egípcia e um incircunciso. Resultado, fruto da carne, segundo a carne, não segundo Abraão, mas segundo Abrão. Esta foi uma das 3 principais razões porque Deus instituiu a circuncisão. Número 1, um sinal no lugar do pecado de Abrão e também mostra o lugar de sua expiação. Número 2, estabelece um sinal de estirpe, onde ninguém entra sem se converter mediante os estatutos, para que os israelitas não se envolvessem com mulheres de outras nações. E por este sinal os gentios poderiam ser enxertados e reconciliados à promessa dada a Abraão na oliveira. Número 3, para ser figura da verdadeira circuncisão, que é pela fé em Cristo, a semente e estirpe eleita de Deus, onde o coração é circuncidado, sendo de fato o verdadeiro local do pecado. 10 anos na terra do inimigo ainda será pouco quando andamos na carne, pois as maldades dos habitantes cananeus ainda não enchiam o cálice da ira de Deus. Gênesis capítulo 16, verso 3. E tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. A carne, sendo fértil e não circuncidada, não avaliava os perigos do jugo desigual. A relação íntima entre a carne e o coração gerou Ismael. A carne, ao saber que concebeu, se fortaleceu e desprezou o espírito. Este é o caráter de um escravo. Saber servir sob a pressão do seu senhor, mas não sabe viver na liberdade, na fartura, nem da fertilidade. A sua senhora, o espírito, sempre será desprezada quando o fruto da carne nascer. Gênesis capítulo 16, verso 4. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, menosprezou a sua senhora. A carne afronta o espírito humano. Mas Sarai diz que Abrão também receberá a mesma afronta, pois ele era o seu esposo, sendo ambos carne da mesma carne. A serva do espírito humano estava sob o poder do coração, o qual, vendo que concebera, automaticamente desprezou o espírito. O espírito pede o tribunal. Gênesis 16, verso 5. E disse Sarai a Abrão:
minha afronta seja sobre ti. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor Jeová julgue entre mim e ti. A carne deve ser submetida e não maltratada. Gênesis 16, 6. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem parecer aos teus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu da sua face. A promessa de Deus a Agar, tipo da carne, Gálatas 4. Número 1, Paulo compara o antigo pacto a Agar, que está para morrer de sede na beira de uma fonte. A fonte está a caminho de Sur. Representa a posição da carne. Abaixo, sob domínio do Espírito. Os domínios do norte são do Espírito e não podem ser usurpados. O anjo do Senhor é Cristo, e ele sabe qual é a verdadeira posição da carne. O coração dá plenos poderes ao Espírito para que trate a carne como desejar. Mas o Espírito não tem conhecimento das coisas do Espírito Santo, pois ainda não é habitação do Espírito Santo. Ele ainda é Sarai, sem transformação. O que fez Sarai? O que todos fazem com a carne, pensando que assim terão uma vida mais santa, tranquila e sem problemas. Enganam-se profundamente. Não podemos julgar a carne com doutrinas de homens que vão além da razão e da ética e que se transformam em cargas tão pesadas que os próprios líderes que as estabelecem não as podem carregar. Número 2. Há duas formas de Deus se revelar no Antigo Testamento antes de sua encarnação. 2:1. Através da glória. A forma de Deus se manifestar em figura de objetos da natureza como fogo, água, rocha, relâmpagos, vento, terremoto, chuva ou nuvem. 1 Coríntios 10, 1-5. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Número 1. E todos passaram pelo mar. Número 2. E a nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Número 3. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Número 4. Porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Número 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Através da teofania, como anjo do Senhor, vemos Deus manifestando-se teofanicamente. Uma das grandes revelações de Deus de forma teofânica foi o anjo do Senhor, que é Cristo no Antigo Testamento. Sem o atributo da graça, ele não é um anjo perdoador. Ele não perdoava. O Cristo encarnado é cheio de perdão e de misericórdia. É nosso advogado. Que mudança, meu Senhor! É a frase que Abrão cita quando vê o Senhor vindo ao seu encontro nos carvalhais de Manre. Gênesis 18:3. Eram 3 pessoas a quem Abraão se dirigiu como sendo uma só pessoa, como o Senhor. Ló não tinha esta intimidade e disse para os mesmos varões: meus senhores. O que Abraão disse concorda com Efésios 4, 4 e 5. Ainda que sejam 3 pessoas, mas o nome não muda, Senhor. Agora venho como uma das maiores manifestações do anjo do Senhor na Bíblia.
Juízes 6, 11 a 18. O anjo do Senhor era Cristo. Em Josué 5,14, ele diz: agora venho como, dando a entender claramente que aquela era uma de suas manifestações. O anjo do Senhor e o anúncio do nascimento de Sansão. Juiz 3:11 se manifestou como o eu sou a mãe de Sansão. Em Colossenses 2, ele é o mistério escondido do qual Paulo recebeu a revelação. João 1:1 revela a divindade de Cristo. Quando estava com o Pai, depois da sua encarnação, ele recebeu o corpo definitivo. Hoje não pode mais se manifestar por causa do corpo que ele tem. Definitivo. Letra A, ele é reconhecido como o mesmo capitão dos exércitos do Senhor. Salmos 24, 7 a 10. Letra B, os anjos perguntam sobre o mistério revelado e têm resposta. Agora ele está entrando na cidade como o Cristo de Deus. Mas os anjos querem saber quem era ele antes. Eles têm a resposta. Como é visto hoje o anjo do Senhor? Hoje nós temos um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor já não se manifesta. Qual seria a manifestação do mistério de Cristo? Segundo Paulo aos Efésios, escondido em Deus, no seio do Pai. João 1:18. Escondido no Antigo Testamento, revelado como príncipe, como anjo do Senhor, como rocha, fogo, água, nuvem, como em tipos, revelado como homem, definitivamente revelado como homem. O anjo do Senhor, Gênesis 18:3. Ali vemos os três varões se revelarem a Abraão. Abraão reconheceu os três, plural, como o Senhor. Esta é a revelação de Paulo em Efésios 4, 1 a 3. Um só Senhor. Esta compreensão não a poderia ter Ló. Ele os tratou como anjos comuns de Deus. Mas ali era a revelação teofânica de Deus em forma de varões, que no capítulo 19 são chamados de anjos. Estes anjos receberam adoração. Quem estava se manifestando aqui em forma de anjo? Um anjo comum de Deus não recebe adoração. Apocalipse 22:6. O anjo do Senhor era Cristo, antes de sua encarnação. Depois de sua encarnação, Jesus não se revela mais como anjo do Senhor, porque ele agora tem um corpo humano glorificado. Vejamos alguns eventos que envolvem o anjo do Senhor e os anjos do Senhor, para que tenhamos uma ideia geral. Como Jesus estava no seio do Pai, era o Verbo que estava com Deus, e Deus o tinha como um trunfo e em mistério escondido para um escatológico especial. Ele jamais revelou aos principados e potestades que ele, Deus, consistia em três pessoas. Na revelação do Verbo em carne, hoje entendemos que o capitão dos exércitos, o anjo do Senhor, o Senhor da glória, tudo era o mesmo que o Verbo de Deus, Cristo. O anjo do Senhor era Cristo. Não confunda o anjo do Senhor e um anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Cristo. O anjo do Senhor era muito sério, desprovido de graça, e não perdoava as rebeliões. Ele tinha ordem para não perdoá-las. Êxodo 29. A graça foi um favor revelado a todos os homens pelo mesmo Cristo, depois de sua encarnação, atuando na bênção dos árabes. Gênesis 16:7. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte,
no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Gênesis 16:10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Gênesis 16:11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Número 1. O anjo do Senhor sabe considerar nossa profunda obediência e nos livra. Gênesis 22:1. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Número 2. O anjo do Senhor sabe o que significa estar debaixo da autoridade e respeita esta ética. Gênesis 16:9. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Número 3. O anjo do Senhor pode se revelar no meio do fogo. Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Número 4. O anjo do Senhor pode se revelar a animais e cegar o homem a quem ele conduz. Números 22 a 25. A ira de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo. Pelo que Bazã escapou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se com a sebe e apertou contra a sebe e o pé de Bazã, pelo que ele tornou a espancá-la. Número 5. O anjo do Senhor defende os animais injustiçados pelo homem. Números 22:32. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Número 6. O anjo do Senhor se ira na desobediência de seu povo. Juízes 2:1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe para a terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse: nunca violarei o meu pacto convosco. Número 7. O anjo do Senhor ordena a maldição àqueles que não ajudam na obra do Senhor. Juízes 5:23. Amaldiçoai a Meroz, que diz o anjo do Senhor. A Clemente amaldiçoai aos seus habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor, entre os valentes. Número 8. O anjo do Senhor visita o homem no local de seu trabalho. Juízes 6:11-12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, Abiesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo,
ó homem valoroso. Número 9. O anjo do Senhor anuncia filho para a mulher estéril. Juízes 13, 3 e 15. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Verso 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos para que te preparemos um cabrito. Número 10. O anjo do Senhor tem um nome maravilhoso. Juízes 13, 18. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas pelo nome, visto que é maravilhoso? Número 11. O anjo do Senhor se move no fogo do altar. Juízes 13, 20. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Número 12. O anjo do Senhor dá o basta nas aflições. Segundo Samuel 24:16. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Número 13. O anjo do Senhor nos provê alimento. 1 Reis 19:7. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Número 14. O anjo do Senhor fere em favor do povo de Deus. 2 Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Número 15. O anjo do Senhor se revela aos seus servos. 1 Crônicas 21:16. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembainhada, estendia sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Número 16. O anjo do Senhor pode acampar-se ao nosso redor. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Número 17. O anjo do Senhor questiona os seus servos escolhidos a sua missão. Zacarias 3:2. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Número 18. O anjo do Senhor se revela em sonhos. Zacarias 3:6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, Mateus 1:24. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Mateus 2:19. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Gênesis 16, verso 7. E achou o anjo do Senhor Jeová junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur.
A fonte é um tipo de Cristo, e o lugar onde os filhos de Ismael clamarão por Deus. Pois os ismaelitas também têm promessa. A carne não pode sobreviver longe de sua verdadeira posição, sob o poder do Espírito. Ela vaga sem direção quando está fora de domínio do Espírito. Sarai é o Espírito sem transformação, sem novo nascimento, antes de ser habitação do Espírito de Deus. Pois a carne não se submete ao Espírito humano. Alguns sem Deus. O domínio do Espírito sobre a carne, antes de ser transformado em habitação do Espírito Santo, é cruel, indulto e sem misericórdia, legalista e sem consideração alguma. Gênesis capítulo 16, verso 8. E perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, eu fugi. Esta é a verdadeira analogia, segundo escreve Paulo em Gálatas 5, 22 a 30. A alma e o corpo têm um domínio, o do espírito. Qual espírito? O humano ou o divino? Paulo, com muita propriedade, respondeu: o meu espírito é um com o Espírito de Deus. Esta é a unidade que se transforma em poderio sobre a carne. A quem está esta deve se submeter e humilhar-se. O anjo do Senhor, até a encarnação de Cristo, é o verbo de Deus que se revela de várias maneiras. Hebreus 1, 1 a 3. Em todo o Antigo Testamento, o anjo do Senhor cumprirá uma grande missão. Algumas vezes ele será a rocha. 1 Coríntios 10, 1 a 3. De onde Israel beberá água no deserto. Outras vezes ele será o capitão dos exércitos do Senhor. Josué 5, 14 e 15. Depois da encarnação, ele deixou de se manifestar-se assim, pois assumiu a sua imagem definitiva. Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 16, verso 9. E disse-lhe o anjo do Senhor Jeová: volta a tua senhora e submeta-te debaixo da sua mão. Características do fruto da carne. Mas a semente procriada da carne é terrível e traz o caráter de Ismael, da lei do Sinai. Não deve ser subestimada, pois depois de tantos anos de casamento, como o coração ainda era capaz de produzir fruto para a morte, como livrasse destes frutos, dos quais Paulo nos fala, Gálatas 5, 19 e 20, eles não podem ser mortos e nem podem morrer. O que fazer com eles? Muitas vezes crucificamos a carne, mas deixamos vivos os seus frutos. Eles vivem no mesmo domínio, na mesma casa, nos mesmos guarda-roupas. Eles não compartilham a mesma herança, nem o mesmo ambiente. O que fazer com eles? Paulo dá a mesma receita que foi dada por Deus a Abraão. Lança fora a escrava. De onde? Do poder. Ela não pode continuar no poder, isto é, no poder da carne. E o que fazer com os frutos da carne? Deve-se lançá-los fora. Também eles não podem habitar na mesma herança de Isaac, que é tipo do fruto do Espírito. Deve-se considerar sempre um mesmo fator. Os frutos da carne têm identidade e um caráter terrível. Gênesis 16, 10. E disse-lhe mais o anjo do Senhor Jeová: multiplicarei sobremaneira a tua semente, e não será contada por sua magnitude.
Deus permite constar na história estes detalhes a fim de usá-los mais adiante em forma de analogia, os quais nos ajudarão a compreender a luta entre a carne e o espírito. A carne sempre conceberá em aflição e jamais em paz, sempre nas trevas, sem proteção e sem garantia. Gênesis capítulo 16, verso 11. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor Jeová: Eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor escutou a tua aflição. Os frutos da carne são diferentes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, em vários gomos, porque todos são baseados no amor. Os frutos da carne são diversos e distintos, e não se adaptam entre si. O fruto do Espírito é baseado no amor. O amor é a base. O gozo é o amor rindo. A paz é o amor descansando. A bondade é o amor entregando-se. O domínio próprio é o amor equilibrando-se. Mas o caráter do fruto da carne é, número 1, selvagem. Número 2, sua mão é contra todos. Número 3, mas a mão de todos é contra ele. Número 4, infelizmente ele habita na porta de seus irmãos, e isto quer dizer que o fruto do Espírito não pode dar-lhe lugar em nenhuma ocasião. Gálatas 4, 22 a 30. Gênesis capítulo 16, verso 12. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, em grande número. A carne também cultua, mas não se mantém. Deus vê e se deixa ver. Ele não se esconde do necessitado. Ele procura o necessitado para abençoá-lo, para receber o seu culto de gratidão. Gênesis capítulo 16, verso 13. E ela denominou ao Senhor, com quem ele falava, Atá El-Roi, que significa, és um Deus que vê. E o invocou, tenho visto também aquele que me vê. Sobre as circunstâncias de sua necessidade, ela agradeceu o poço de água na terra da sequidão. Paralelo a seu deserto, havia água cujo elemento somente sob o poder da fé podia ser visto. Isto prova que em todo o deserto há água, em todo choro há alegria, em toda a necessidade há suprimento. Quando conseguirmos ver Deus em nosso deserto, em um lugar de blasfemar o seu santo nome, também veremos as provisões das quais estamos necessitados. Gênesis capítulo 16, verso 14. Portanto, se chamou aquele poço Beer Lahai Roi, poço do vivente que me vê. Ele está entre Cádiz e Berede. O nascimento de Ismael, tipo das obras da carne, gerado 14 anos antes da promessa. O fruto de Agar será considerado por Paulo uma tipologia do fruto da carne. Gênesis capítulo 16, verso 15. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão denominou Ismael ao filho que Agar lhe dera. Quantos anos Abrão tinha quando Deus verdadeiramente o chamou com o nome Abraão? Tinha 80 anos. Mas quem disse que a idade avançada interrompe o propósito?
O tempo da vida para alguns pode ser aos 40, mas para outros pode ser 80 ou aos 120 anos. Para Abraão, havia de ser aos 100 anos, segundo a senha dada a 100. Deveria ser nessa idade, nem antes e nem depois. Isaque seria filho daquele que gerasse no ano 100. A promessa continuava de pé. No tempo certo da vida, Deus promete que viria e Sara daria à luz a um filho. O capítulo 17 narra a história de Abraão, e este tornou-se em um capítulo doloroso. É o capítulo da ordem da circuncisão, é o capítulo da mudança de nomes. Para Sarai, a mudança de nome está ligada à mudança no útero. Para Abrão, o poder para gerar está ligado à mudança de caráter. Sem caráter não seria possível a realização da bênção. A continuidade e a perpetuidade da bênção por gerações. Como uma empresa, como uma ideia, etc. Depende do caráter. Uma pessoa que não tem caráter pode até alcançar promessa, mas a sua obra não será consumada. Certamente, este a perderá no meio do caminho. Sua geração sofrerá necessidade. O capítulo 17 é o capítulo do 99º ano. Abraão havia tido um filho que já estava com 13 anos. Mas Sara continuava estéril, mas ele não era estéril. Deus a estava guardando para o tempo certo da vida. Agar era mãe e tentava manipular esse privilégio. Sara sofreu por 13 anos as suas afrontas. Mas chegou o 70º ano. O ano 100 era uma ameaça para os manipuladores, isto é, aqueles que tentam nos controlar por nossas necessidades e debilidades. O ano 100 gera medo no coração daqueles que sabem que o nosso tempo ainda não começou. Eles vivem junto de nós, perguntam por quê, mas no fundo sabem que a qualquer dia alguma coisa extraordinária vai acontecer. Mas Deus não deixa as coisas acontecerem assim, de qualquer maneira e sem propósitos, sem enredo. Ele deixa para circuncidar-nos com 99 anos. Porque não o circuncidou com 30, 40 ou 50 anos? Ele é sábio. O capítulo posterior é o capítulo do aviso final. Certamente virei a ti por este tempo da vida. Gênesis 18:10. Deus não considerou a geração dos 86 anos, porque não foi através de Sara, foi através de Agar. Como havíamos dito antes, alguns precipitados conhecem Agar antes de Sara, e outros em grande dor depois, mas há outros ignorantes, os quais não sabem que sua Sara já está no seu regaço. Sara é a que gera para a bênção no tempo da vida. Ela existe, está guardada e por ela a promessa será estabelecida. Veja que precioso é que lemos de Sara em Gênesis 18:12. Abrão confessou que ela havia envelhecido, estava velha e não menstruava mais. A menstruação é o choro do útero, por não ter sido fecundado. Chora por não fecundar. O útero de Sara não chorava mais. Mas vemos no capítulo 20 de Gênesis que Abraão nega que Sara seja a sua mulher pela segunda vez. Ela ainda era atraente e bela. Outro homem afeiçoou-se por ela e a tomou, levando-a para a sua casa. Pela noite o Senhor veio para dar livramento a Sara diante daquele homem. Deus estava guardando Sara para Abraão.
Isaque deveria ser filho de Abraão e não de Abimeleque. Por isso, Deus mesmo desceu furiosamente e apareceu a Abimeleque, prometendo-lhe matar caso tocasse em Sara, ainda que também ficou enfermo. Naqueles dias Deus havia tirado a esterilidade de Sara. Que perigo! Como a luta espiritual é contínua. Veja como Satanás lutava para destruir a semente da mulher. Gênesis 3:15. Isaque seria gerado por aqueles dias, e Sara estava tremendamente fértil, pronta para gerar Isaque. Os Abimeleques são os impostores, oportunistas, que sempre vêm para destruir o propósito de Deus. Quantas Saras estão nas mãos de Abimeleques, enquanto Abraãos estão nas mãos de mulheres como Agar? Gênesis capítulo 16, verso 16. E Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael.